A paz do Senhor. Amém? Pode se sentar, por favor? Graças a Deus, nós estamos na casa do Senhor. Amém? Não há alegria maior do que estarmos na casa do Senhor. Passear é muito bom, viajar é bom, se divertir é bom, almoçar é bom, andar com os amigos é bom. Mas maravilhoso é estar na casa do Senhor. Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Sem o Senhor, nós nada somos e nada podemos fazer. Mas graças à rica e poderosa presença do Senhor, nós nos alegramos mesmo nos momentos difíceis, mesmo no momento onde nós achamos que não há solução, que não tem jeito, nós nos alegramos. Amém? Porque há uma esperança quando adentramos a casa do Senhor. Há uma esperança de um renovo. Há uma esperança de uma vida melhor. Há uma esperança de um futuro promissor. Há uma esperança de um presente agradável. Por isso, existe uma virtude em estar na casa do Senhor. Existe uma virtude em estar cultuando, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Existe essa virtude. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus seja louvado. Pai do Senhor, Cida. Amém? Por isso que eu me de Marta feliz, mesmo de máscara, dá para ver o sorriso dele, quando você está do lado dele. Mas isso é muito bom, muito bom. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família a cada dia, abençoe a sua mãe, amém? Que a cura entre na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus seja louvado pelo louvor, Deus seja louvado pela vida do Anderson, das meninas Nicole 2 ou Nicole 1, não sei, Nicole 2, né, da Késia, da Flavinha e de todos aqueles que compõem o louvor. Deus seja louvado pela vida dos obreiros, pela vida dos membros. Deus seja louvado. Eu sempre digo que não há rebanho sem pastor, e nem pastor sem rebanho. Amém? Então, um precisa do outro. É o que nós estamos fazendo aqui. Vou pedir só um favorzinho. Abre aquela cortina para mim, por favor. Aquela cortina ali. É só abrir ela, puxar assim o negócio. Abre lá, Éder, você que conhece um pouco. É só puxar lá o stencil dela que ela vai abrindo. Aí, tá. Deixa abertinho e tal. Deixa a claridade entrar mais hoje aqui. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho Mateus, capítulo 14, a partir do Mateus capítulo 14, a partir do 22. Faça favor de abrir a sua Bíblia. A minha versão é NVT, nova versão transformadora, mas você acompanha na sua, olha no telão, né? Eu prefiro essa para mim, né? É lógico que se eu intitulasse, né, uma versão, mas é difícil todo mundo ter a mesma versão. A gente disse, a versão principal que existia era aquela Almeida corrigida e revisada, né? Essa era a versão que tinha. Mas depois as Bíblias foram, assim, os autores foram evoluindo e foram fazendo nova Bíblia com uma leição, uma atualizada, mas assim com uma leitura mais simples, né? Mais fácil de compreender. Amém, igreja? Vamos lá, então. Vou ler do Mateus do 14, do 22, eu vou ler até o 32, tá bom? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho, orando. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde tu estás.
Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou o vento forte e as ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Curva a tua cabeça um minutinho. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Senhor, eu peço que Tu possa me usar, Senhor, não só no contexto da Tua palavra, mas naquilo que Tu tem revelado para nós essa manhã, através desta palavra, Senhor. Senhor, que não seja eu falando, ou seja de mim, Senhor, mas seja de Ti, Senhor. Enche a minha vida nesta hora, Senhor. Enche a vida daqueles que estão na nave desta igreja, Senhor. Para que os ouvidos estejam abertos e atentos, Senhor, à Tua palavra. Que nada possa escapar de nós esta manhã, Senhor. Senhor, o que eu te peço, que eu diminua e o Senhor cresça cada dia na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor hoje? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Qual que é o contexto desse texto? O contexto desse texto é que Jesus estava sentindo, anterior a isso, praticamente no Evangelho de João, conta um pouco, que Jesus estava sentindo que eles queriam fazer dele rei. Mas não era o tipo de rei que ele era. O rei Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Era um tipo de rei que pudesse governar eles como homem. Que além de ser homem, tinha poderes sobrenaturais e pudessem governar ele. Quando Jesus percebe isso, o que Jesus faz? Jesus começa a se afastar daquele povo, despede a multidão e começa a se afastar deles. E ele dá uma ordem para os discípulos: entre no barco. Essa é a ordem que ele dá para os discípulos: entrem no barco. E ele não diz que vai com os discípulos. Se nós nos atentarmos à palavra de Deus, nesse mesmo livro de Mateus, tem outro ensinamento de Jesus. Mas dessa vez ele está, capítulo 8, no livro desse livro aqui, tem outro ensinamento, dizendo que Jesus está dizendo para os discípulos que entre no barco com ele. E se eu mencionar, vocês vão lembrar que Jesus estava dormindo no barco, e os discípulos estavam com ele, no capítulo 8 de Mateus, e os discípulos estavam com ele ali no barco. E o vento de novo começou a agitar o mar, de uma forma que a água entrava dentro do barco até. E os discípulos ficaram apavorados, dizendo: Senhor, Senhor, não te incomodas que nós vamos perecer? E o Senhor mais uma vez levanta, repreende o vento, repreende o mar, e tudo se fez calmo. E Jesus diz para eles: vocês não têm fé. E os discípulos dizem: quem é este? Quem é este? Que até o vento lhe obedece. E se nós avançarmos agora nesse capítulo, Jesus está dizendo para eles: entre no barco. De novo. Quando nós lemos o Salmo 121, o Salmo de Davi, ele diz: elevo meus olhos para um monte. De onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Mas tem dia que olhar para o monte não adianta. Que ele está dizendo Monte Sinai. Tem dia que olhar para o monte não adianta. Pastor, como isso? Se a Bíblia está dizendo, se o próprio salmista diz que ele eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Presta atenção. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta no Salmo 121. E depois ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Ele mesmo reconhece de onde vem o socorro dele. Então, entre aspas, o socorro não está no monte. O socorro não está nas paredes, o socorro não está aqui dentro. O nosso socorro está no Senhor Jesus. O nosso socorro está naquele que fez os céus e a terra, naquele que comanda tudo ainda, que tudo está na mão dele, que tudo tem o poder dele.
Quando nós começamos a andar com Jesus, a nossa principal dúvida é se Jesus vai cuidar ou não de nós. Se Jesus vai ou não nos ajudar. Se Jesus vai ou não fazer aquilo que nós queremos. Ou aquilo que nós necessitamos e precisamos. Essa é a primeira sensação que vem dentro de nós. Será que realmente Ele vai nos ajudar? Mas quando eu aceito Jesus, quando eu me alisto no exército de Jesus, eu não me alisto como rei, eu não me alisto como comandante, eu não me alisto como general, ou qualquer outra patente que seja, eu me alisto como soldado. E um soldado guerreiro não pode desistir. Nesse tempo todo eu tive muitos ensinamentos de muitos pastores. Pastor Ari, pastor Itamar, já falecido, né? Foi nosso primeiro pastor, de muita gente aqui ainda. E eu lembro quando nós tínhamos um time de futebol e nós jogávamos bola na quadra e ele sofreu um infarto. A igreja tinha um time de futebol e jogávamos bola numa quadra, perto da casa dele. E ele sofreu um infarto, mas eu não sabia que era um infarto. Sofreu um infarto ali, ficou todo, acho que ele tinha uns 40 anos, eu acho. Ficou todo ali tremendo, tal. Daqui a pouco veio o resgate e salvou, né? E levou ele para o hospital. E lá ele ficou, acho que uns 40 ou 50 dias lá no hospital. Acho que era isso, né? Todo esse tempo. A gente era da Vila Hamburguesa ainda, né? Acho que era, né? Ou já não era mais? Não era mais já, né? Não era mais já. E aí ficou aquela situação toda, tal, né? E ele estava no hospital, um dia eu liguei para ele lá no hospital, né? Ele sempre tinha uma frase que ele falava assim, ele falava para mim assim, soldado valente, você é um soldado valente, você não pode desistir nunca. E aquilo perdura em todos esses anos da minha vida. Eu tinha acho que 23 anos, eu tenho 52 anos já. E aquilo perdura em todos os anos da minha vida. Toda vez que eu estou numa luta terrível, numa luta tremenda, eu lembro, você é um soldado valente e não pode desistir. E aí eu lembro, com um grifo meu, se eu me alistei no exército de Cristo, se eu levantei a mão, não é só para salvação não, é para ser usado por Deus, é para fazer as coisas de Deus, é para receber de Deus e transmitir de Deus, é para ser cheio do Espírito Santo e abrir a boca e transmitir esse cheio do Espírito Santo, não é para ficar parado. Então, discípulo, eu chamei vocês. Eu fui de porta em porta recrutando vocês. Não foi vocês que me recrutaram. Foi eu que recrutei vocês. Então agora a gente tem que trabalhar. Amém? Eles aceitavam o trabalho, como nós aceitamos também. Então a primeira coisa que Jesus queria fazer, ordenar a eles. E a primeira coisa que Deus está falando conosco nesta manhã, quando eu ordeno, somente cumpra. Quando nós cumprimos uma ordenança do Senhor, nós estamos na mão do Senhor. Quando nós deixamos de cumprir uma ordenança, nós estamos na nossa própria sorte. No nosso próprio jeito, na nossa própria vontade. Mas quando nós obedecemos, ainda que a palavra seja dura, ainda que eles não quisessem entrar no mar por algum motivo, ainda que eles não entendessem nada, mas quando eles obedeceram, eles estão na mão do Senhor. E haja o que houver, o Senhor vai socorrer eles. Haja falta de fé ou não, mas o Senhor vai ajudar. Porque eu decidi me alistar e cumprir o meu cargo. E foi isso que eles fizeram aqui. O texto descreve que Jesus mandou eles entrar no barco e foi orar. Você acha que Jesus não está sabendo tudo o que vai acontecer? Não é que ele é adivinho, mas se ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor de tudo, ele não está sabendo tudo o que vai acontecer? Mas ele foi orar. Foi buscar a Deus. Foi buscar ao Pai. Porque não é um momento difícil, não tinha folga. Jesus andava de um lado para o outro fazendo a obra do Pai, a obra de Deus, não tinha folga, não tinha. Mas ele precisava se deslocar, ele precisava atender outras pessoas, ele precisava espalhar o reino do céu sobre aquele lugar, sobre a terra, ele precisava fazer isso, porque essa era a única missão dele. Como se única, como se fosse pouco, né? Muito grande, como dizem. E os discípulos estão ali e a primeira situação contrária acontece. Olha que eles já haviam passado por isso, mas a luta é uma novidade. Nunca é a mesma.
A tribulação é uma novidade, nunca é igual a outra. É sempre diferente. Isso é legal, né? Para não cair na rotina, para não cair naquela mesmice, né? E eu não estou falando isso porque eu me alegro nas lutas e nas tribulações, embora o apóstolo Paulo diz que ele se alegra nas lutas e nas tribulações, porque ele cresce nisso tudo. Mas eu não estou dizendo que eu me alegro, não quero fugir da palavra, mas quero dizer para vocês que eu não fico alegre nem com luta e nem com tribulação. Eu fico muito triste. Mas enfim, o soldado quando se alista, ele sabe que ele está propenso a ir para uma guerra, e se ele for para uma guerra, ele está propenso a morrer nessa guerra. Ele sabe disso. Obrigatório ou não, o serviço aqui no Brasil é obrigatório, lá fora que não é, né? Em alguns países não é obrigatório. Mas ele sabe disso. Alistou, alistou. Agora você vai para o combate. Eu te chamei e eu te dou garantias de que você vai sair vencedor. Quando Jesus chama alguém, ele dá garantias. Ele dá garantias que você vai sair vencedor. Mas é preciso que haja um resquício de fé nosso, da nossa parte, para isso acontecer. E o texto já vai nos dizendo. Vamos lá. No 24. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado por volta das 3 da madrugada. Por volta das 3 da madrugada. E aqui não é na nossas, está traduzido na minha Bíblia, nas nossas horas. Como que está no texto de vocês? Oi? Quarta vigília. Então na minha Bíblia já está dizendo que é a nossa hora aqui, 3 da madrugada. Olha o pavor. 3 da madrugada. Para quem dorme cedo, vai dormindo cedo, 10 horas, 1 hora da manhã. Imagina 3 horas da manhã começa aquela tensão. Imagina você acordado 3 horas da manhã, rodando de um lado para o outro, cheio de problemas, cheio de dificuldades, pensando na vida e nada se resolve. Então 3 horas da manhã é uma hora crítica, é uma hora difícil. E o texto diz que eles estavam lutando contra as ondas. Se nós pararmos para pensar e analisarmos, toda embarcação, todo navegador, que não seja esse tipo de barco a motor ou essa coisa toda, principalmente aqueles que usam vela, eles utilizam, né, o vento contrário para poder se guiar mais rápido. Ele tem uma maneira de içar as velas de um jeito. Eu estava assistindo um filme outro dia, eu vi que o vento era forte, mas eles mudavam a posição das velas, içavam de um jeito onde o vento favorecia eles. Nas Olimpíadas você vê o vento batendo de um lado, eles içando a vela de outro e usam isso a favor deles. Mas aqui, na nossa luta, o vento bate e a gente não consegue usar o vento ao nosso favor. A tempestade chega e a gente não consegue usar ela ao nosso favor, porque ela é como se fosse uma luta, é como se fosse uma tribulação, e logo a gente vai desanimando, e logo a gente vai perdendo as forças. Os discípulos estavam aqui desesperados, mas Jesus estava lá orando, buscando ao Pai. E lembra que eu falei, quando eles se alistaram, quando eles obedeceram, Jesus está tomando conta deles. E Jesus não vai deixar que aconteça nada com eles. Deus não vai deixar que aconteça nada com você. Jesus não vai deixar que aconteça nada conosco, porque Ele conhece as nossas vidas. Vai vir luta, vai vir tribulação, mas Ele sempre vai socorrer. E se nós tivermos essa certeza no coração, de que sempre há um socorro do Senhor, nós vamos conseguir passar mais aliviados por tudo que vem à nossa vida. Porque a certeza de que virá um socorro bate em nossos corações. Bate em nossa porta, bate em nossa mesa, bate no nosso telefone, bate no nosso e-mail, bate em nossa comunicação. Nós sabemos que vem um socorro. Segundo ponto, Jesus precisava se fazer conhecido. Eles conheciam Jesus de andar com Jesus, conheciam Jesus dos milagres. Mas lá dentro, no íntimo deles, eles precisavam conhecer mais. E essa é a busca que nós temos que fazer, de conhecer mais e mais a Jesus. E saber que esse conhecer implica em algumas dificuldades. Eu volto a dizer, e sempre fiz isso, e uso sempre o casamento como exemplo. Quando você conhece a sua amada ou o seu amado, você não sabe tudo da vida dele, ele não sabe tudo da sua vida. Mas quando vocês passam a morar juntos, quando vocês passam a dormir na mesma cama, quando passamos a dormir na mesma cama e estamos debaixo do mesmo teto, e as contas chegam do mesmo jeito, e o salário de um outro conhece,
Aí nós começamos a enfrentar alguns atritos. Porque estamos de um jeito e outra pessoa é de outro jeito. E para nós entrarmos em uma comunhão, demora, não demora? Isso não estou falando que isso é um erro nosso, não. Isso acontece, porque somos pessoas diferentes, feitas com características diferentes, personalidade também diferente. Então acontece isso, é normal. E só através, né, dessa caminhada, desse amadurecimento, que você vai conhecendo. Eu com 20 anos de casado, né? 22, não, eu sempre esqueço. 22 anos de casado, talvez eu não conheça a pastora Paula totalmente, e ela também não me conhece, porque é um aprendizado. E se você colocar na cabeça que é um aprendizado, eu espero lá fazer 50 anos de casado. Acho que dá mais, né? Porque eu estou com 52 agora, mais 20, vai dar 40, vai dar mais, eu pretendo viver mais. E isso com Jesus é a mesma coisa. Não adianta achar, eu passei por tudo, eu já estou pronto, eu já estou maduro. Não adianta isso, porque cada dia Deus vai te ensinar uma coisa nova. Eles já passaram por aquela situação da tempestade, mas agora é outra situação. Antes Jesus estava com eles, mas estava dormindo no barco. Agora Jesus está orando e eles estão no barco no meio da tempestade, no meio do desespero. Então Jesus sabe que está vindo alguma coisa, então Jesus vai ao encontro deles. Uma porque Jesus tinha que chegar no outro lado, outra porque Jesus percebe que a situação está difícil para ele. Quando Jesus percebe que a situação está ficando apertada, que a situação está ficando difícil, que está fugindo ao nosso controle, ele veio no nosso socorro. Então se você está lá, seja onde você estiver, seja em que momento você estiver, seja em que situação você estiver, e você perceber com inteligência que a situação está fugindo ao controle, você já tentou tudo, você já usou de todas as artimanhas legais possíveis e nada mudou. E você começa a entrar em desespero, e eu começo a entrar em desespero. Eu tenho que saber que existe um lá em cima, que criou céus e terras, que está vindo ao meu socorro. E não posso deixar esse tormento parar a minha vida. Não posso deixar esse tormento impedir as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu não posso deixar esse tormento tirar eu da promessa de Deus. Eu não posso deixar esse tormento me tirar do caminho de Deus. Eu não posso deixar essa tribulação me afastar da presença de Deus. Eu não posso deixar esse momento fazer com que o Espírito Santo de Deus se afaste de mim. Porque nós necessitamos dele. Ele é consolador, ele ensina, ele é intercessor. Ele é a terceira pessoa da Trindade, que foi deixada por Jesus. Quando Jesus foi embora, ele disse: olha, mas eu deixo entre vós um consolador. Eu deixo entre vós aquele que vai ensinar todas as coisas. Eu deixo entre vós o Espírito Santo do meu Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O negócio está ficando apertado, o mar está ficando agitado, o vento está chegando, mas Jesus também está indo ao teu encontro. Ah, não se desespere. Você está olhando e está vendo que as coisas não se movimentam, mas eu tenho algo a dizer para você. Não vai movimentar do teu jeito, mas vai movimentar do jeito que Jesus queria. O paralítico falou: eu queria ser lançado no primeiro agito das águas, mas não consigo, porque antes de mim outro pula no meu lugar. Jesus olhou para ele e falou: meu filho, em outras palavras, você não precisa do agito das águas. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. Aleluia. O que tu queres? O que tu queres? E ele vai contando a história. Jesus pergunta: o que tu queres? Você está contando uma história para mim? Eu não quero saber se outro pula na frente, se outro entra na frente. Eu estou dizendo que você vai ser curado hoje. Eu estou dizendo que os seus problemas vão sanar, podem ser hoje. Mas o desespero toma conta. O desespero tomou conta da vida desses discípulos. E outro ponto, eles precisavam vivenciar um sobrenatural. Uma coisa é você ver o sobrenatural acontecendo na vida do próximo. Outra coisa é você ver o sobrenatural acontecendo na vida do outro. E aí você fala assim, e eu também, nós falamos assim: eu quero viver o sobrenatural de Deus. Mas para viver o sobrenatural, tem que passar às vezes por grandes tribulações. Porque tem que o sobrenatural, ele não vem de uma forma tranquila. O sobrenatural vem muitas vezes na nossa maior aflição.
Eles veem Jesus, né, eles não sabiam que era Jesus, vinham aquele homem, vamos dizer, caminhando sobre as águas, e o texto nos descreve que eles ficaram apavorados, e começaram a gritar e achavam que era um fantasma. Por que homens tão maduros acharam que era um fantasma? Por que no meio da situação eu vou achar que tem um fantasma? Por que de noite eu vou acordar e se eu ver alguma coisa andando na minha casa que não seja minha família, eu maduro vou achar que foi um fantasma? Porque eles tinham muitas crenças. O negócio é a consciência, ele tinha muitas crenças. Os judeus têm muitas crenças. E as crenças se misturavam com as crenças romanas de todos os povos. E aquela mistura toda. E na necromancia, lembra de Davi? Naquela necromancia, naquela coisa toda. Então é um fantasma. A vida é assim. Então é um fantasma que vem lá. Se esqueceram de Jesus, se esqueceram que Jesus estava orando, se esqueceram dos milagres, se esqueceram de tudo. Porque agora é uma situação totalmente diferente. Agora é uma situação totalmente adversa. Não o agito das águas, nem o vento. Mas o que eles estão vendo ali é algo que na cabeça deles não vai socorrer eles, não vai ajudar eles. Então naquilo que nós temos que aprender, naquilo que é inesperado para nós, é onde Jesus pode trabalhar. Naquilo que nós não esperamos. É naquilo que Jesus pode trabalhar. Aí vem Jesus caminhando. E eles começam a gritar e Jesus ouve o grito deles. E fala para ele, calma. Calma, sou eu. Calma, eu estou chegando. Mas Jesus, eu pensei que o Senhor ia chegar na calmaria. Eu pensei que o Senhor ia chegar assim quando tivesse tudo tranquilo. Eu pensei, Jesus, que o Senhor ia chegar quando tivesse tudo pronto. Mas Jesus chegou no meio da bagunça. Jesus chegou no meio da agitação. Jesus chegou no meio de uma confusão danada. Jesus chegou no meio do medo. Jesus chegou no meio do desespero. Jesus chegou no meio onde ninguém estava calmo mais. Porque, irmão, para gritar, para homens começar a gritar, era difícil. Os irmãos vão ao monte, os pastores vão no monte. Imagina lá no monte. A gente vê várias coisas, vê várias manifestações, tipo de manifestações, né, do Espírito Santo, vários tipos de orações, até aí todo mundo está acostumado. Mas quando você vai se embrenhando lá no monte, lá, imagina acontecer algo diferente, Edmar, pastor Edmar. Imagina acontecer algo diferente. E não é sobrenatural, não. Não sei se no monte deve ter algum animal selvagem. Não deve ter, né? Mas imagina vocês lá orando, tal, e aquele buscando a Deus, de repente aparece uma onça lá no meio do mato. Meu, o negócio é desesperador, não é? Fala, eu estou acostumado a ver tudo nesse monte. Estou acostumado a ver manifestação do Espírito Santo de diversos tipos. Estou acostumado a ver diversos tipos de língua. Estou acostumado a ver pessoas orarem de um jeito, do outro jeito. Mas essa onça, que eu já sei que é uma onça, mas essa onça é coisa inesperada aqui. Eu não esperava encontrar essa onça. Então o pavor vai bater. Quem está com Jesus, muitas vezes não espera encontrar uma grande tempestade pela frente. Não espera encontrar uma grande turbulência pela frente. Mas encontra. Jesus fala, calma, sou eu. E mais uma vez, aquele que é intrépido. Que eu diria, não medroso, mas entre medroso e corajoso, eu acho que ele é o mais, que desponta mais. Tanto é que a gente vai ver no livro de Atos, a ascensão de Pedro. Ele fala, Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir contigo aí. Eles já obedeceram, Jesus se fez conhecido, e agora ele vai viver o sobrenatural. Se é tu mesmo, manda-me ir. Ele fala, manda eu ir ter contigo. Não é ele que vai, ele fala, manda eu ir ter contigo. Ele diz, vem Pedro. Pedro podia ficar vacilante. Não estou dizendo que dentro dele ele não estava, mas Pedro podia ter ficado vacilante. Mas Pedro faz o quê? Pedro vai. Se é tu mesmo, a resposta dele é essa. Se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. Quando Jesus fala, vem Pedro, ele sabe que é Jesus. Porque ele recebeu a resposta que ele precisava. E ele vai. O mar já não estava agitado? O vento já não estava soprando? E Jesus é um detalhe. Ele não fez o mar se acalmar ainda. Ele ainda não fez o vento cessar. Jesus está andando no meio da tempestade. Jesus está caminhando no meio da tempestade. Só que a tempestade, Jesus ignora ela. Porque Ele é o dono dela.
Ele ignora ela. Mas nós não ignoramos. E Pedro vai no meio daquela situação. Quando ele percebe, quando ele cai em... Sabe quando a gente está cheio do Espírito Santo? Quando a gente está motivado pelo Espírito mesmo? Nós dizemos coisas e falamos coisas que acrescentam, que edificam a nossa vida. Eu tenho que entender que Pedro, quando Jesus falou, vem Pedro, Pedro estava já cheio do Espírito, falou, eu vou. Pode ser que dentro dele havia algo de medo, natural de um homem, mas ele falou, eu vou. Mas quando ele olha, quando ele lembra o cenário da vida dele, quando ele lembra o cenário que ele está inserido, ele tem medo. Porque é assim, a nossa garra é dentro do culto. Quando nós saímos daquela porta para fora, acaba a nossa garra, acaba o nosso encorajamento, acaba tudo isso. Lembra que Jesus disse para eles, impeliu-os, mandou que eles fossem, entre aspas, obrigou que eles entrassem no barco. E que eles não tivessem medo, tivessem coragem. Vai, tem coragem, entra. Eu estou dizendo para você que eu vou socorrer você até o fim. Não é quando você sair daquela porta para fora que eu vou abandonar você. Não é quando você cair daquela porta para fora que aqui é tudo muito gostoso, o louvor é gostoso, a palavra é gostosa, assim penso eu, os momentos são gostosos, a comunhão é gostosa, mas quando sai daquela porta para fora vem tudo na mente de novo. Quando Pedro começa a andar e ele vai ao encontro de Jesus, ele sente o quê? Que parece que tudo está do mesmo jeito, sempre esteve. Desde o momento que começou a tempestade, já estava tudo do mesmo jeito. Ele tem medo. Ele pede socorro. Eu estou afundando. Me ajuda. Outro detalhe, presta atenção. Ele vai andando. E a Bíblia não escreve se ele está perto ou longe ainda de Jesus. Ele só diz, eu estou afundando. Me socorre. Eu estou afundando. Jesus vai ao encontro dele? Não. Jesus faz o quê? Apenas estende a mão. Jesus apenas estende a mão. Nós estamos pensando que Jesus está tão longe, está tão distante da nossa dificuldade, que a gente entra em pânico. Jesus fala assim, Pedro, pegou na mão do Pedro e tirou ele da água. Levantou ele, não precisou correr, não precisou de movimento, não precisou agitação, porque Jesus está do lado dele, irmão. Ele é santo, ele é rei, ele é poderoso, ele é majestoso, ele é grandioso, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele pode fazer. Se Jesus está gritando, Jesus, você está longe, Jesus, você está lá no alto, no terceiro céu, não, eu estou do teu lado, estende a mão que eu vou pegar na tua mão, estende a mão. Estende a mão que eu vou pegar na tua mão. Mas minha mão vai alcançar o céu. Não, filho, eu estou aqui do teu lado. Estende a mão. Tecnicamente você não vai alcançar nada, mas estende a mão, que eu estou pronto para te socorrer. Estende a mão. Aleluias. Pedro, por que você não... Falando, parafrasear aqui. Pedro, por que você não teve fé? Primeiro você pede uma prova. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Eu te dei a prova. E agora você está olhando o que já estava acontecendo? Se eu próprio estou dizendo para você, vem. Jesus está dizendo para você nessa manhã, vem. Vem que Ele vai te socorrer. Não tenha mais medo. Vem que Ele vai te ajudar. Vem que Ele vai curar as tuas enfermidades. Vem que Ele vai te sarar. Não tenha mais medo. Não tenha mais medo. Eu sou o seu socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou o seu socorro bem presente na hora da angústia. Não tenha mais medo. Não tenha mais medo da circunstância onde você está inserido. Não tenha mais medo. Amém? Graças a Deus. Desculpa, deixa eu ler o 38.
para a gente entender. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Lá, quando entraram no barco, o vento parou. Quando entraram, então eram os dois, certo? Não é quando um entrou, quando entraram. Quando os dois entraram no barco e os outros discípulos estão lá também no meio da tempestade. A tempestade continua. Mas quando Jesus entra no barco, no primeiro momento, lembra que eu li? Jesus estava dormindo na proa do barco. Mas agora quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Mateus capítulo 8, Jesus dá ordem, certo? Ordem ao vento para parar. Agora não. Quando ele entra no barco, o vento cessa. É totalmente diferente o momento. Uma tribulação é totalmente diferente da outra. Mas o ajudador é o mesmo. Mas aquele que vai socorrer é o mesmo. Então as circunstâncias da vida nós aprendemos que são diferentes, de diferentes formas, em diferentes momentos, em diferentes situações, mas o ajudador, mas aquele que socorre é o mesmo. E essa é a grande virtude do cristão. E deixa de ser uma virtude humana. Porque nós precisamos de algo, vamos lá, precisamos de algo de contabilidade, chamamos um contador. Precisamos de algo da justiça, chamamos um advogado. Precisamos de um encanador, chamamos um encanador. Do pedreiro, chamamos o pedreiro. Chamamos as profissões. Porque são situações diferentes, em momentos diferentes, que é preciso que nós encontremos soluções diferentes. Mas, no meio de tudo que nós estamos inseridos, só tem um ajudador. Ele é o dono do médico, ele é o dono do encanador, ele é o dono do eletricista, ele é o dono do pedreiro, ele é o dono do contador, e tem mais, ele é o dono do teu trabalho, ele é o dono da tua empresa, ele é o dono dos teus negócios, e ele é o dono do teu dinheiro também. Ele é o dono do teu dinheiro também. Aleluia! Porque é ele que está abrindo portas, é ele que está enviando financiamento, é ele que está fazendo as portas se abrir, é ele que está aumentando a venda, tanto quando você é empregado para você receber, como que você é o empregador para que você tenha lucro, para que você possa pagar os seus empregados. Ele é o dono de tudo, não importa o movimento, importa que aquele que socorre é o mesmo. Mas é difícil entender isso. A gente só entende quando nós passamos a viver esse momento. É preciso que Jesus estimule a nossa fé. É preciso que ele faça isso, estimular a fé do crente, estimular a fé do cristão. É preciso que ele faça isso. Isso faz parte de todo um aprendizado. É como dizer, fruto do Espírito, e não frutos, né? Não é isso? Fruto do Espírito. Não tem muitos frutos, é um fruto. E dentro dele está englobado um monte de coisa, como uma mexerica, certo? Como uma mexerica onde você reparte os gomos da mexerica. A mexerica é a mesma, mas eu posso dar um gomo para você, um gomo para você, um gomo para você e um gomo para você. Mas a mexerica é a mesma, amém? Entendeu? Jesus é o mesmo. A sua situação é diferente da minha, porque o gomo que você vai pegar às vezes é menor, outro é maior. A sua situação é diferente da minha, mas a mexerica é a mesma. Aquele que vai ajudar é o mesmo. Não há dificuldade, por maior que seja, que Jesus não possa estar presente. Jesus está chegando e quando ele entra no barco, a tempestade cessa completamente. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Nós precisamos que a nossa fé seja estimulada. Nós precisamos que Jesus se faça reconhecido entre nós. Nós precisamos de um sobrenatural de Deus. Nós precisamos da presença maravilhosa de Deus. Então é necessário que muitas coisas aconteçam conosco, para que isso tudo possa refletir em nossas vidas. E é isso que nós temos que entender. Eu sempre digo, depois que você entende um pouco do caminhar com Deus, um pouco do trabalhar de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Não que os problemas não vão aumentar, não que as tribulações não vão chegar, mas a solução de todas essas agruras da vida acontece de uma forma diferente.
Eu e o pastor Adriano, muitas vezes nós estamos conversando, a gente sempre comenta que a segunda-feira, depois de um culto maravilhoso, depois de um dia legal, depois de almoçar com a sua família, almoçar com a sua esposa, tirar uma soneca, fazer um monte de coisa, assistir televisão, assistir filme, chega na segunda-feira e aquele dia parece que tenebroso. Muito diz que é a sexta, mas a sexta não é não. A sexta pode ter problema, você fala, sabe uma coisa, segunda-feira eu resolvo. Mas quando chega na segunda... Estou dizendo que ninguém vai ter surpresa na segunda, surpresa ruim, estou dizendo que é a segunda-feira. É um dia que a gente não consegue mudar. É um dia que tudo que a gente deixou para resolver na segunda. Só que a gente não percebe que a segunda-feira, ela também tem o quê? 24 horas, as mesmas 24 horas da sexta, as mesmas da quinta, as mesmas da quarta. Mas a gente fala assim, não, deixa para segunda. Eu vou passar um fim de semana à vontade, vou desligar, minha mente vai desligar, deixa para segunda. Mas quando chega na segunda-feira, está tudo lá. Parece que cresceu tudo, mas não é, é um acúmulo da semana. E a solução que parece que estava no domingo, na presença do Senhor, mas não chegou, aí é segunda-feira, a gente fica desesperado. Vamos imaginar que o domingo está maravilhoso, o domingo está de cura, o domingo está de milagres, anterior a esse texto. O domingo está de bênção, o domingo está legal. Mas Jesus fala assim, 3 horas da manhã, na madrugada de segunda-feira, entra no barco. Na madrugada que você entrou no barco, nessa hora vai começar a tribulação. Mas já é segunda-feira, 3 da manhã já é madrugada de segunda. Começou. E agora o que eu faço? Vou andar sobre as águas? Vou ter fé? Não. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Esta semana que se inicia hoje é semana de socorro de Deus. Creia nisso que eu estou falando. Creia nisso, diante do Senhor. É semana do socorro de Deus. É semana do socorro de Deus essa semana. Jesus já se fez reconhecido, já aconteceu todas as coisas. E agora só faltava o quê? Faltava eles adorarem ao Senhor. Com milagre ou sem milagre, a gente tem que adorar. Mas quando tem milagre, irmão, quando tem trabalhar de Deus, a gente tem que levantar as mãos aos céus, se possível cair de joelhos e dizer, Senhor, Tu é a minha esperança, Senhor, Tu é a minha salvação, Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, Senhor, porque é Tu que está no controle da minha vida, Senhor, e não há circunstância que o Senhor não possa entrar e dar um jeito. Então eu tenho que me colocar na posição desses discípulos, mesmo com medo, com falta de coragem, com falta de fé, mas agora reconhecer o milagre, reconhecer o feito e dizer glória a Deus. Eles diziam, verdadeiramente Ele é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Porque Jesus precisava atender os outros, irmão. Nós não somos exclusivos de Deus. Nós somos exclusivos de Deus, mas não temos a total exclusividade dele. Não estou dizendo com isso que ele não possa fazer tudo ao mesmo tempo. Ele pode, mas ele precisava atender os demais. Quando eles chegam do outro lado, tem uma multidão esperando eles lá. Não vamos entrar nisso, eu estou só comentando. Tem uma multidão esperando ele lá. Tem uma multidão esperando aquele que te salvou. Tem uma multidão esperando aquele que entrou com providência na tua casa. Tem uma multidão esperando que aquele que entrou com providência na tua vida. E você não pode ser só o exclusivo dele. Tem que operar, tem que deixar ele operar na vida dos outros. Então você é um soldado, se alistou, está passando por situação difícil, mas você está na mão de Deus. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador estão nas mãos de Deus. Estão sobre os cuidados de Deus. Estão sobre a guarda de Deus. Estão sobre algo de Deus que é inexplicável muitas vezes. Quando nós aceitamos Jesus, eu quero dizer hoje que é como o conselho tutelar. O conselho tutelar pode tirar o filho de alguém, não pode? Que sofre maus tratos, não pode? Pode tirar. Para pegar de volta deve ser difícil, né? Nesse mundo, a gente sofre maus tratos, nós somos desprezados, nós somos enganados, somos passados para trás, há injustiça, há corrupção,
há segregação de raças, há uma série de situações que nos deixam extremamente tristes. Diferente do conselho tutelar, que ninguém precisa denunciar. Aí ele está vendo lá de cima, e ele fala, agora você é meu. Você aceitou Jesus, me aceitou, agora você é meu. E eu não vou devolver você para este mundo. Eu não vou devolver você para o inferno. Você é meu. Você é meu. Porque quando estávamos sem Jesus, tenha certeza, nós estávamos em trevas. Trevas total. É assim que nós estávamos. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, Ele nos pegou à força e falou, você é meu. E eu não largo de você por nada. A tua alma eu não perco. Eu vou batalhar, seja dia, seja noite, seja na madrugada. Seja nos seus pensamentos, no teu coração, no teu interior. Mas eu não perco você por nada. E se você alistou e resolver caminhar comigo, você vai viver milagre atrás de milagre, porque eu sou o Deus da providão. Mas eu preciso atender o seu parente, eu preciso atender o seu irmão, eu preciso atender o seu primo, eu preciso atender o teu vizinho, eu preciso ir atrás. Mas pastor, mas Jesus, e eu, Jesus, você já está sobre a minha proteção, você já está sobre os meus cuidados. Eu estou longe de você, mas estou lá orando, eu estou lá no monte, mas estou lá orando. Eu sei o que vai acontecer, calma, na hora certa eu vou chegar e vou colocar tudo no lugar, e você vai ver o prêmio que você ganhou em ser meu discípulo. Você vai ver o prêmio que você ganhou em me seguir, em andar comigo, não como seguidor, não, seguir que eu falo caminhar junto, em andar comigo. Você verá as diferenças, você verá no final, como diz acho que Malaquias, a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, mas é lá no final. Estou falando de uma vida futura, mas vamos falar de uma vida presente. É no final de uma caminhada, é no final de uma tribulação, é no final de uma grande luta, é no final de uma grande enfermidade, que você vai ver o meu trabalhar, que você vai ver o meu acompanhar. E outra coisa que eu quero que você faça, somente isso, só me glorifica. Porque Jesus, irmão, não sofre de crise existencial, porque Ele não é humano como nós. Mas uma coisa é certa, Ele quer ser glorificado, isso Ele quer. Porque Ele não divide glória com ninguém. Não adianta você falar que é você, não adianta você imputar as coisas ao seu amigo, ao seu, sei lá quem seja, não, imputa tudo a Jesus, fala, Jesus, é o Senhor. É o Senhor que fez. Ah, se uma pessoa fez algo maravilhoso por você, você deve esse reconhecimento, você deve essa gratidão interna. Não é porque você é grata à pessoa que você vai começar a fazer tudo o que ela quer, não é isso. Você tem que ter um coração grato, um sentimento grato por aquela pessoa. Mas você tem que saber o seguinte, que foi Jesus que tocou no coração daquela pessoa. Foi Jesus que moveu a situação para que resolvesse a tua situação. Foi Ele que fez. Quando a gente reconhece isso, ser grato às pessoas e adorar o Senhor, e não ser grato a Deus e adorar as pessoas, ao inverso, seja grato à pessoa e adore ao Senhor, porque Ele está movendo, e esta semana é semana do mover de Deus. Quantos creem nisso? Quantos creem? É semana do mover de Deus. Você vai ver coisas acontecerem sobrenaturais. Sobrenaturais. Vai ter tribulação? Vai ter desespero para alguns? Vai. Mas vocês vão ver coisas acontecendo sobrenaturais. Queria que você ficasse de pé nesta manhã. Aleluia. 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 Quando Jesus atravessa o mar, né, chega em Genezaré. E quando eles sabem que é Jesus, a fama começa a correr. E eles trazem todos aqueles que estão doentes, enfermos, cansados, sobrecarregados, atropelados. Tudo aquele povo ele traz. Todos os dificuldades, traz tudo. E eles dizem assim, imploram, deixa eu só tocar nas vestes dele. Deixa eu só tocar nas vestes de Jesus. E a palavra nos afirma que todos que tocavam eram curados. Não é exclusividade da mulher do fluxo de sangue, não.
Ah, Senhor, não é exclusividade apenas da mulher do fluxo de sangue. O texto continua dizendo, todos que tocavam, fora aquele que Jesus curava, né? Falava pessoalmente, mas todos que tocavam eram curados. Toca hoje nesta manhã. Toca hoje nesta manhã. Toca nesta manhã hoje. Toca e deixa Jesus te curar. Obrigado, Senhor, porque em teus braços há o nosso descanso, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por todas as vidas que estão aqui hoje, por todo o trabalho de todo o departamento. Amém? Você que é o nosso visitante hoje, você que chegou aqui, seja bem-vindo. Nosso pastor Sidney, nossa pastora Fabiana vão estar recebendo você. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida da Nicole 2, né? Da Nicole. Lembra que a Nicole já é membro dessa igreja desde a Valtrudes Correia. Só que ela é pequenininha, né? Agora cresceu e tem esse dom que Deus deu de louvar o Senhor. Ela é filha da nossa irmã Terezinha. Os que frequentavam a Valtrudes vão lembrar disso. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Vão em paz e em segurança, sabendo que esta semana é uma semana decisiva. Deus vai bater o martelo. Creia nisso. Deus vai bater o martelo. Louvo a Deus pela vida dos pastores, do pastor Edmar, que vai fazer esse trabalho também. Vai ser bênção para nossas vidas. Convido todos os homens. Nós temos que participar. Nós temos que ser edificados. Nós temos que estar na presença do Senhor. Porque, em primeiro lugar, nós somos os sacerdotes da nossa casa. Sacerdote não é aquele que comanda com mão de ferro, não. Sacerdote é aquele que recebe de Deus e entrega para a família, com amor, carinho e dedicação. Esse é o sacerdócio verdadeiro. Aquele que entrega com amor, carinho e dedicação. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos dessa bênção de Deus. Muitos de nós perdemos as situações, deixamos passar porque não entendemos o nosso compromisso como homens perante a Deus. Não entendemos o nosso compromisso como homens. Veja que as mulheres fazem vários trabalhos, vários círculos, né, ajuntamento com as mulheres, mas repare a diferença quando você, homem, faz. Não que você seja superior à mulher, mas o que Deus entrega para você é para você distribuir para a tua família, com amor e carinho. E quando você deixa de fazer isso, a tua família perece também. Amém? Terça-feira tem oração. Eu sempre digo, você tem que orar, nós temos que orar. É um canal de comunicação com Deus maravilhoso. Maravilhoso. Então terça-feira tem oração. Não fica esperando a oração no vídeo. Faz um esforço, vem, dobra o teu joelho aqui. Se você não conseguir dobrar o joelho, fica de pé, mas ora, busca Deus. Que essa oração incessante vai levar você a vitórias que você não tem ideia. Nós temos um dia, na quinta-feira, para glorificarmos ao Senhor. Glorificarmos a Ele com louvor e ouvir uma palavra abençoada. Então repare que não é o culto de domingo. Muitas vezes a gente fala assim, não, venha no culto de domingo para você receber a palavra da semana, o alimento da semana. Sim, você recebe. Mas será que você comer só no domingo vai te sustentar na terça e na quinta? Não, por isso que existem vários cultos, existem vários trabalhos para que o Senhor nos mantenha na tua presença, para que nós nos mantenhamos dentro da presença do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Os visitantes procuram o pastor Sidney, a pastora Fabiana. Amém? Vamos levantar as mãos para os céus e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu neste lugar, Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Repouse sobre nós o Teu Espírito Santo. Repouse sobre nós a Tua graça, Senhor. Repouse sobre nós, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos.